Boa noite. Ei, gente, boa noite. Como vão vocês? Boa noite, Lu. Boa noite, Júlia. Tá joia, Júlia? Deixa eu ver aqui. Jonathan, Júlia, Pamela, Tainara, Sara, Valente. Ó, o pessoal tá Boa entrando. noite. Boa noite, Boa noite, Valente. Lu. Boa noite, Pamela. Boa noite a todos, gente. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma quinta-feira. E com vocês, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Graças a Deus, que coisa boa. Então tá. Então vamos começar. Vou falar com vocês o que eu programei para hoje, tá? E para a gente ter uma noção aqui e a gente prosseguir, tá bom? Ó, deixa eu encostar aqui porque aí a gente fica, vocês ficam mais tranquilos, prestam atenção no material. Seguinte, gente, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos finalizar, tá? Nossa unidade 3 e acredito que a gente já inicie com a nossa unidade 4, tá bom? Vocês vão perceber. Mas aí depois eu falo. Para finalizar a unidade 3, tá? Nós hoje vamos falar por doenças causadas por vírus. Na verdade, o que, né, eu coloquei aqui, nós vamos tratar, nós temos uma imensidão, obviamente, né? De doenças virais. A gente já até tive a contextualização com vocês, né, na primeira etapa, quando a gente estava apresentando características das bactérias, dos vírus. Aí, no caso específico dos vírus, eu cheguei até a comentar com vocês sobre o novo coronavírus. Aqui hoje nós vamos tratar das doenças virais que são descritas pelo nosso livro didático, tá bom? Então, vocês vão ver, quando a gente fala dessas doenças virais, né, ali o escopo mesmo, reparem que grande parte delas nos remete muito à infância, né? Por quê? Porque várias doenças virais aqui, acredito que vários de nós já tivemos, né, na nossa fase infantil. Nós vamos falar sobre a rubéola, a catapora, o sarampo, a cachumba, tá? Outros em menos proporção, né? Que até mesmo pelo impacto que eles podem provocar. Mas essas de catapora, sarampo e cachumba, acredito que vários de nós, né, já tenhamos tido ali, principalmente na época da infância, o contato com esses vírus, tá? Então, de alguma forma, a gente se remete a um pouquinho ali ao passado. Ou não, nós, ou às vezes algum irmão, algum parente próximo, né? Eu até brinco, eu de certa forma, até que eu não tive muita coisa na infância, não, mas eu fui ter catapora aos 15 anos de idade. Ô, gente, na semana entre o Natal e o Ano Novo. Aí se torna realmente assim inesquecível, né? Então, na hora que estava programando a aula, eu falei assim, gente, nos remete, né, a coisas que já aconteceram conosco, às vezes, de alguma forma, tá bom? Vou repetir aquilo que eu sempre falo com vocês. Fiquem à vontade para participar, para perguntar, para comentar, tá? Para participar da aula. E depois, a gente iniciando, nós vamos iniciar a biotecnologia, tá bom? Bem, então vamos aqui. Afinal de contas, são várias as doenças, né? Reparem, nós estamos desde falando sobre doenças bacterianas, doenças causadas por protozoários, agora causadas por vírus, enfim, não é fácil, né? Não precisava ter tanta doença, ô meu pai. E olha que a gente ainda fala pouco, né? Do tanto que tem. Enfim, é isso que eu quero chamar a atenção. Vamos hoje trabalhar com as doenças causadas pelos vírus, né? E estamos justamente numa época da qual estamos nas nossas casas por uma doença causada por vírus, né? Não é fácil. A gente sabe que os vírus eles se propagam de uma maneira muito, muito fácil. E vocês vão ver, de uma maneira geral, não todos, mas a grande maioria das doenças virais que vamos tratar aqui
vocês vão ver que a principal via de transmissão são justamente gotículas de secreção, né? Um contato um contato direto, um contato mais próximo, uns com os outros. Então, envolve toda essa gama, né, do que nós estamos de fato tratando, inclusive com medidas, né, preventivas, das quais nós estamos vivenciando nesse momento, tá bom? Então, podem ficar à vontade, vão participar, vamos perguntar, enfim, são coisas que de alguma forma, né, acredito que já tenha acontecido de roteiro aqui conosco, de experiências. Bem, catapora, né? Catapora também é conhecida. Deixa eu pegar meu pointer aqui. Catapora também é conhecido como varicela, tá? Vocês vou colocar imagens adiante, né? São causadas infecções na pele, em virtude do vírus. Só chamando a atenção de vocês, gente, para recordar, porque a gente está tão acostumado, né? Ali no caso, por exemplo, doenças parasitárias, o agente etiológico, falar o nome da doença e o nome, né, do protozoário. Lembrando a vocês que nos vírus, nós não temos essa definição. Nós falamos que é o vírus da catapora, né? Ou a gente às vezes faz menção aqui, eu apresento a vocês, o vírus pertencente a determinada família, mas nós não temos, né, aquele nome científico pelo qual nós estamos acostumados, né, a sempre ter uma definição, tá bom? E isso, obviamente, acaba sendo um diferencial que para a gente dá uma sensação de falta, né? Para a gente que está ali acostumado sempre fazendo aquela identificação. Então, aqui o agente etiológico é o herpes vírus, tá? Em que se caracteriza, na verdade, a catapora? Nós vamos observar que ela, né, como eu disse, elas são essas infecções que vão ser observadas na pele. Ela, na verdade, ela inicia-se com estruturas bolhosas, tá? Por isso que é chamativo, por isso que eu até falei com vocês que me marcou tanto na época, né? Porque fica a gente com o corpo todo cheio, né? Desses pequenos pontos infecciosos, coça, né? Incomoda muito e se instala pelo corpo todo, né? E é muito chamativo, obviamente, né? A catapora, de uma maneira geral, a gente vai ver que ele tende a promover a imunidade, tá? Inclusive uma imunidade permanente. O que eventualmente pode acontecer é recidiva ao longo do tempo, principalmente quando estiver vinculado a uma diminuição do meu sistema imunológico. Tá? Então, isso possa acontecer sim, mas de uma maneira geral, quem já teve catapora não virá, tá, a apresentar novamente em função dessa imunidade permanente que o indivíduo apresenta. Olhem só, como eu falei com vocês, são infecções bolhosas, né? Aqui, ó, elas se estouram. O ideal é que isso eventualmente ocorra de fato naturalmente, tá? Tem que ter, inclusive, cuidado em relação às crianças, porque é muito comum, né? Elas ficarem querendo mexer, agredir a área, e isso é ruim. Por quê? Porque imagina, já estou com processo infeccioso, né? E ali ficar cutucando, posso inclusive levar outros agentes, né? Uma mão suja, poder causar maiores transtornos em função desse processo infeccioso da pele, tá bom? Então é importante destacar e cuidar em relação às crianças, evitar com que elas de fato, né, fiquem ali mexendo, enfim, tratando essas bolinhas, cutucando, querendo pensar alguma coisa aqui, tá bom? Como a gente fala, ele tem um ambiente líquido aqui interno, né? E tem toda uma bordazinha avermelhada. Depois que ela estoura, reparem vocês, vira uma crosta, né? E isso no corpinho todo, vocês imaginem, né? É muito comum, como eu falei com vocês, essas doenças virais, catapora, que eu falei com vocês, sarampo, cachumba, são mais tendenciosas a ocorrer na infância justamente porque aqui, né? Quem já teve uma vez, não tem novamente. Então, acaba que, e na infância, é quando nós entramos em contato pela primeira vez, né? E também associado a um detalhe, nós entramos, né? Criança, tem disso, criança abraça, beija,
deita no chão, compartilha do pirulito com o cachorro, igual eu já conversei com vocês. Então, obviamente que a criança é mais susceptível, né? É diferente de nós adultos, que já somos cheios de maiores cuidados, que deva realmente ter, mas a criança é muito mais até sociável nesse sentido também, né? Bem, o importante também destacar é que o indivíduo tende a ter febre, né? Ele tende a ter alteração da temperatura, ele tem um desconforto, tem aquela sensação de mal-estar, tá? Em crianças, inclusive, elas tendem a ficar chatinhas, até mesmo em função do tanto que né, incômodo também ter o corpo todo envolvido por essas bolhazinhas, tá? E fica, vocês imaginem, elas estourando, fica ali úmido, fica bolhoso, né? Fica, incomoda de fato, tá? E é importante destacar, olha, na hora que chama assim, né? Chama atenção, é importante destacar que, inclusive, evitar contato com aquele líquido acaba saindo, né, dessas estruturas bolhosas, tá? Afinal de contas, isso possa até ter transmissão para outros indivíduos, tá? Como eu falei com vocês, olhem só, a catapora, o vírus da catapora, ela protege o indivíduo, né? Ela faz com que o indivíduo venha a ter uma imunidade permanente depois, tá? E isso é interessante nesse ponto de vista, nem todas as doenças a gente sabe que promovem esse detalhe, tá? Agora, tem a possibilidade, como eu falei com vocês, a recidiva, em função de que, na verdade, o vírus ele possa ficar no organismo do indivíduo e, como que a gente fala, de uma maneira latente, de alguma maneira ali aguardando, né? Sem promover outras ações, mas diante de uma baixa do sistema imunológico do indivíduo, e aí sobre vários motivos, tá? Quer seja situação de tratamentos, né? Quimioterapia, rádio, outras doenças que venham ter baixa imunológica, como indivíduo HIV positivo, tá? Ou também é perceptível, gente, que doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, eventualmente possam fazer com que o indivíduo, né, diante dessas doenças não controladas, poder fazer com que aquele vírus que estava latente no organismo da pessoa, imagine, ela nem se recordava mais, né, possa voltar à tona e fazer com que ela tenha novo episódio, tá bom? É diferente porque ela não adquiriu o vírus novamente. O vírus estava nesse mesmo organismo, só que de uma forma latente, tá? Olha que carinha boa, né? Tá até com a carinha boa. E normalmente criança com catapora fica tão chatinha, né? O tratamento permanganato, tá? Que acaba fazendo com que essas bolhazinhas, elas vão secando, né? É muito importante, como eu falei com vocês, não ficar cutucando, para não ter infecções secundárias e também, né, evitar manchas à pele, tá? É muito importante, como eu falei com vocês, para que isso, né, se dê da melhor maneira possível. Uma coisa importante, e eu acho que vocês se recordam em relação a isso, né, que a catapora, ela tem vacinação, né? Na verdade, ela é a maneira como, inclusive, se tem para poder, em termos de prevenção. Como a gente já teve a oportunidade de conversar anteriormente, no caso específico de vacinação, não significa que o indivíduo não vá ter, mas isso ajuda a proteger, né, de tal forma que uma vez entrando em contato com o vírus, que o indivíduo não venha ter a sua forma, né, mais abrupta, mais intensa, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, a varicela, ela é dada como vacina numa única dose, tá? Por volta de 4 anos de idade. Então, isso é uma maneira de fomentar, né? Fazer com que o indivíduo se tenha no organismo ali mais forte,
tá? Olha, essa é uma vacina que ela é produzida a partir de um vírus, o vírus vivo e atenuado, tá bom? Chamando a atenção que quando o indivíduo tem que tomar vacina e a vacina envolver, né, duas vacinas produzidas por vírus vivos, ela deva dar um intervalo de aproximadamente 30 dias, tá bom? Isso é importante, porque a maioria das vacinas elas vão ser. Eu estou até falando disso porque lá na biotecnologia a gente fala um pouquinho de vacina, né? Então, só para a gente fazer o link, já que aqui a maneira também, né, preventiva é através da vacina, para a gente ter uma noção em relação desses aspectos, tá? Que então a pessoa fazer intercalar, de preferência, 30 dias ali de intervalo entre uma e outra vacina que venha a ser elaborada a partir de um vírus vivo atenuado, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção do quanto que às vezes isso impacta ali no dia a dia e na própria prognóstica ali em termos de vacinação, tá bom? Bem, só chamando a atenção de vocês aqui, eu coloco aqui muito em função do que está ali no nosso livro didático, mas acho que a gente não pode deixar de chamar a atenção, tá? Por quê? Porque você já deu muito ouvido falar que pessoas mas eu ia falar mais idosas, e aí eu mordi a língua, não é isso? Pessoas depois dos seus 40, 50 anos de idade, né? Enfim, pessoas mais maduras, com o passar do tempo, às vezes elas possam vir a apresentar herpes zoster, tá? Talvez vocês já tenham, até conhecem pessoas que venham ter. É justamente aquele indivíduo que já tinha entrado em contato com o vírus, né? Da catapora, e ele realmente ele estava incubado e ele voltou, tá? E o que acomete? Nesse caso específico, o indivíduo tende a ter uma queixa clínica muito, muito contundente, é impressionante as queixas, realmente eles falam que é intenso, e ataca muitos nervos, tá? Então, e por que disso? Né? Porque, na verdade, o vírus ele pode ficar incubado nas estruturas do nervo, tá? Justamente atacando ali terminações nervosas. Então, ele possa promover essas sensações, esses desconfortos, inclusive a queixa em termos de formigamento, fora o mal-estar geral, que falam que é terrível. Eu até falo isso muito lembrando de um amigo meu que ele teve, né, herpes zoster, e é uma das situações em que ele fala que mais, né, a sensação de mal-estar é muito grande, tá? E dá uma inapetência enorme no indivíduo. Numa fase, né, que a pessoa ainda está extremamente ativa ali nas suas atividades, mas que ela realmente ela possa pegar intenso, muito em função dessa característica, né? Ela ataca ali terminações nervosas, causa também uma dor no corpo de uma maneira geral, então, além também queixam. Isso não significa necessariamente que todas as manifestações clínicas vão ocorrer num único indivíduo, né? Mas é possível também situação de ardor, coceira, né? E fora o mal-estar, que aí envolve cefaleia, dor no corpo, enfim. Tá? Acho que a gente não pode deixar de falar dessa possibilidade também, porque envolve o mesmo vírus, né? Dentro desse contexto. Só que aí acontece lá numa fase mais madura do indivíduo, tá bom? Agora sim, vou falar para vocês da rubéola, tá? Rubéola também tenho certeza que vocês já ouviram falar. E muito, né? Outra coisa, eu me recordo quando eu estava grávida do Gabriel, teve uma turma, porque foi clássico, justamente pelo detalhe que eu vou apresentar aqui a vocês, porque a rubéola, a forma, inclusive, mais grave é a rubéola congênita, né? Que é a possibilidade da mãe transmitir para o feto. Então, eu me recordo que nessa época teve uma turma que foi atrás de mim, lá na sala dos professores, para me alertar
para não ficar cansando muito, que eles estavam com um colega que estava suspeito de rubéola, que eles já tinham mandado ele embora, mas que ele estava circulando pela faculdade. Isso há muito tempo atrás, né? O Gabriel já tá rapazinho já. Mas assim, só para vocês observarem, né? O tanto que, de fato, igual eu vou apresentar, a rubéola, ela pode promover um agravo muito grande, bem severo, gente, quando a mãe adquire o vírus durante o período gestacional, né? Então aí tem uma outra dimensão, porque não ocorre só com o indivíduo, só né, com o adulto, enfim, mas podendo isso afetar também o feto, trazendo consequências clássicas que a gente fala, que é surdez e cegueira, para vocês terem uma ideia, né? Bem, a rubéola, ela ocorre em função de um vírus pertencente à família Togavírus, tá? Então, ela, como eu estava falando com vocês, ela também é de fácil transmissão, porque são gotículas, secreção, contato direto, enfim, tudo isso que a gente tem vivenciado, né? O fato da gente chegar, conversar com as pessoas, estarmos ali mais próximos, né? Sem perceber, gotícula, perdigotos, né? Acabam indo de encontro às pessoas, e se a pessoa possui esse vírus, ela tem um potencial de transmissão, tá? Então, por isso que acaba, realmente tem que ter um cuidado redobrado quando, na verdade, o indivíduo apresenta, tá bom? Como eu acabei de falar com vocês, a via de transmissão é uma via fácil, né? Da qual nós já estamos muito acostumadas a verificar o tanto que esses vírus, né? Grande parte é transmitido por essa via, tá? E, logicamente, que isso dá uma dimensão de potencial de transmissão de um indivíduo para o outro muito grande. Então, quem está positivo, ele deva realmente ficar mais isolado, realmente é uma característica de bom senso mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, crianças que nascem com rubéola, elas podem transmitir o vírus por até um ano, tá? E elas devam ficar por esse tempo afastadas de contato em relação a principalmente as gestantes, tá? Porque é um potencial que possa ocorrer, um diferencial, inclusive, né? Bem, de uma maneira geral, quais que são os sintomas? O que possa gerar a gente uma dúvida, imaginar que o indivíduo possa estar com rubéola, né? O clássico é essa erupção vermelha, tá? São essas manchas vermelhas distribuídas pelo corpo como um todo. E isso, logicamente, seguido do mal-estar. Isso é clássico, né? Mal-estar, afinal de contas, a gente não precisa de muita coisa para ter sensação de dor no corpo, cefaleia, febre, enfim. Vem um pacote clássico, né? Que praticamente isso entra em qualquer doença, que não vai ser diferente, tá? Mas o que a gente sempre destaca a vocês, principalmente esse que tem de diferencial, o que eventualmente é mais clássico, né? Dentro da catapora, nós vimos aquelas estruturas bolhosas, que são infecções na pele. Aqui eu também tenho uma alteração na pele, mas são manchas avermelhadas que vão tomando conta do corpo, né? Então ela também acaba tendo essa característica de alteração do tegumento, mas ao mesmo tempo com característica bastante clássica, né? Que são essas vermelhidões, tá? É comum também ser apresentado as ínguas, né? Só para a gente recordar, são os linfonodos congestos que possam ocorrer distribuídos pelo corpo. Lembrando de uma maneira geral que os clássicos, né, na região do pescoço, bem abaixo da orelha, também temos na região axilar, tá? Mas muito mais chamativo, inclusive até como fonte, né, de observação, na hora que a gente vai ao médico, que eles fazem a anamnese, eles dão uma olhada, né, para verificar se na nossa região do pescoço tem os linfonodos congestos. Aqui, no caso, ele tende, né, a ter esse aumento de volume e, consequentemente, em termos de observação, também sendo útil, tá?
E aí também o indivíduo, ele tem queixas, de uma maneira geral. As crianças sempre ficam até chatinhas, né? É meio clássico em relação a isso. Mas aquela queixa de mal-estar. Eu coloco aqui para vocês, olhem, como, né? Inclusive aqui a gente percebe que é um indivíduo jovem, porém, mais na fase mais até adolescente, né? Porque às vezes a gente coloca tanto só mais bebê e ali da primeira infância, coisa que obviamente não ocorre exclusivo, né? Possa, inclusive, aqui no caso, ocorrer até em indivíduos adultos, tá? Não seja de forma alguma exclusivo. Mas é porque é mais comum, né? As crianças, elas são mais susceptíveis pelos hábitos das quais elas possuem, né? De proximidade maior entre os indivíduos. Bem, mas aqui dá para a gente perceber o tanto que essas manchas, né, essas erupções avermelhadas na pele se alastram pelo corpo, tá? Aqui, chama a atenção de vocês que a gente sabe, né, quando são doenças virais, nós não temos necessariamente um tratamento medicamentoso direcionado para o vírus, né? É raríssimo isso. A gente está vivenciando isso à pele, né? O que se tem muitas das vezes tomamos medicamentos no sentido de interferir nas manifestações clínicas. O antitérmico, né? Um que venha colaborar no sentido de dar um ânimo maior para o indivíduo, né? Mas nada muito pontual, nada muito exclusivo. É diferente aqui o que a gente viu lá nas bactérias, onde tem antibiótico, né? Onde, inclusive, o antibiótico tem uma ação de uma maneira geral muito bem estabelecida, né? Então, aqui pra gente, por isso que às vezes a gente leva a criança ao pediatra e fala assim, virose, né? Hidrata, toma antitérmico e observe. Né? Então, aqui, de alguma forma, de uma maneira generalizada, nós percebemos que esses tratamentos, eles são medicamentosos, mas muito provenientes, né, para levantar ali a qualidade de vida desse indivíduo durante esse momento de virose, tá? Também a rubéola, nós sabemos, o indivíduo, né, nós somos vacinados para a rubéola, inclusive ela vem, a vacina, ela vem juntamente com a vacina da cachumba e do sarampo, tá? A gente acaba recebendo ela em 2 doses também. É também um vírus vivo e atenuado. Então, da mesma forma, né, como eu falei com vocês, aqui é uma vacina da qual já está ali dentro do calendário de vacinação infantil, tá? É muito importante isso, e que possa ali conferir. Não que o indivíduo não venha se entrar em contato com o vírus, né, da família togavírus, não que ele não venha ter a rubéola, mas que ele venha apresentar de uma maneira mais branda, tá? Como eu falei com vocês, tem que ter um cuidado muito grande em relação, uma vez a mulher gestante, né? Não entrar em contato, evitar-se ao máximo, né? Porventura de indivíduos que sabidamente sejam portadores ali do vírus da rubéola, tá bom? Pela característica que eu falei com vocês. Porque de uma maneira geral, com essa sintomatologia, né? Que passar mal, estar mal sempre, obviamente, é péssimo, mas ele tende a ser limitado, tá? Por outro lado, quando a gente a mulher tem a rubéola e ela está grávida, com a possibilidade de ter, né, a rubéola congênita, uma situação severa em função das malformações que eu falei com vocês, inclusive podendo gerar surdez e cegueira. Tá? Então, acaba que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Em relação à vacinação, ela ocorre nos 15 meses de vida da criança, tá bom? E um outro detalhe também, normalmente o indivíduo, ele tem um período de incubação, tá? Ou seja, ele entra em contato com o vírus e aproximadamente 14, 15 dias posteriormente,
que ele vai começar a apresentar sintomatologia. Alguém quer perguntar alguma coisa, impressão minha? Não? Então, tá? Ó, podem participar, podem perguntar, viu? Não se acanhem, não. Sejam bem-vindos. Agora que estou vendo aqui, minha turma já tá praticamente toda aqui, né? Então, fiquem à vontade, gente. Bem, sarampo, tá? Aqui o sarampo também outra doença viral, né? Com uma incidência muito grande na infância, né? Acredito que grande parte também já tenha apresentado situação de sarampo, da qual ali, inclusive, dentro desse campo, né, de sintomatologia do sarampo, a gente vai ver o indivíduo fica além daquele mal-estar todo, que já é clássico, o indivíduo ainda vai ter, possa vir a ter conjuntivite, possa vir a ter coriza, né? Ou seja, uma miscelânea de sintomatologia, né? Que realmente acaba com o indivíduo, né? Bem, deixa eu apresentar aqui. O agente etiológico do sarampo é o vírus da família paramyxovírus, tá? Ela é uma, inclusive chamando a atenção de vocês, até para destacar, porque tanto o sarampo quanto a cachumba, que a gente vai ver adiante, eles pertencem, são vírus pertencentes à mesma família, tá? Então, isso acaba, né? Ah, mas é da mesma família? Tá? Até para destacar, não é erro, não, é como pertence à mesma família, então eles têm características semelhantes, tá certo? Bem, aqui da mesma forma que eu falei com vocês, o do sarampo, a maneira de transmissão é através de secreção de perdigotos, né? Justamente esse contato mais direto uns com os outros, objetos contaminados, então tem que ter um cuidado redobrado, tá? E, como eu comentei com vocês, a possibilidade de cuidado, né? Porque a partir do momento que tem essa transmissão, que ela relativamente se torna fácil, né? E ali, inclusive, por outras vias, já que possa ter conjuntivite, vocês imaginam, também tem secreção, né? E aí, até mesmo você dentro do âmbito familiar, onde você tem uma criança, de repente você tem um outro filho, e ali eles se aproximam, enfim, é um cuidado que tem que se ter redobrado em função dessa facilidade da transmissão, tá? E também, uma das outras, aproveitando a imagem, né, outras manifestações clínicas também perceptivas, para variar, né? São manchas vermelhas que possam acontecer no corpo, inclusive de uma maneira geral, essas manchas vermelhas, elas se iniciam no rosto, tá? Só para você, embora a mãozinha que esteja aqui evidenciada para gente, né? Mas são manchas vermelhas que normalmente iniciam-se no rosto e a partir daí vão se disseminando para o corpo como um todo, tá? Ô, Aqui. Lu, Oi, diga! Ei, Júlia! então, no sarampo que você estava falando, pode ser também confundido pela catapora, já que também apresenta essas vermelhidões na pele? Ó, o que a gente tem aqui de diferencial, a gente tem todas, a partir do momento que tem erupções, possa logo de início imaginar. Mas olha só, vamos cuidado, Júlia. Aqui o indivíduo ele apresenta manchas vermelhas no corpo, mas não tem aquelas bolhas, né? Sim. Na catapora, o indivíduo vem apresentar aquelas bolhas. O que a gente viu que aí seriam só manchas avermelhadas, que isso aqui, ó, é na rubéola. Tá. Tá? Mas aqui, o que possa também ajudar a diferenciar? Primeiro, que lá no sarampo, ele tende a iniciar-se pela primeira região, é a cabeça. Aqui na rubéola, o corpo já começa a pipocar como um todo, tá? Então, embora sejam manchas,
Mas até as manchas, até a maneira como essa erupção se espalha pelo corpo, ela é aqui, ó, dá uma sensação de que ela é mais disseminada, tá? E aqui, ó, elas são mais pontuais, tá bom? E aí ela não se confunde necessariamente com a catapora, porque na catapora tem aquelas bolhas. Então, a catapora, ela é bem fácil de ser identificado por causa daquelas bolhas com líquido internamente, tá? Ah, sim. Tá certo? Beleza, Então, aqui obrigada. acaba que ajuda a diferenciar, viu, Júlia? Logicamente, na hora que a gente fala de vermelhidões pelo corpo, a gente parece que é tudo necessariamente muito, né, muito clássico. Mas existem esses detalhes que ajudam ali, né? No caso, isso aqui é outra coisa. No caso, ajudam a diferenciar. Essas manchas aqui, elas são mais pontuais. Na rubéola, a mancha é mais disseminada. Então, são fatores que ajudam a identificar, tá bom? Entendi. Obrigada, Lu. Bem, de nada. Podem perguntar. Eu até gosto, porque eu sei que vocês estão aí participando, tá? Podem ficar à vontade. Podem perguntar. E uma coisa aqui, porque eu vou passar, chamando a atenção, são essas placas esbranquiçadas, tá? Essas placas esbranquiçadas, na verdade, é na cavidade oral, tá? Então, aqui, ó, essas manchas branquinhas que são observadas internamente à cavidade oral, inclusive na região da bochecha, naquela região vestibular, né? Só para vocês notarem, recordarem, região vestibular. Imaginem a gente assoprando agora um balão, enchendo o balão. A nossa bochecha não vai inflar, né? Vai ficar cheia de ar. Então, essa regiãozinha interna, né? Entre a nossa bochecha e a região da gengiva é denominada região vestibular, tá? Então, também ajuda, né, até nesse ponto diferencial, até que a Júlia destacou, se restar algum tipo de dúvida também, tem a característica dessas manchas que elas são exclusivas, né, no sarampo. Inclusive, elas são denominadas de sinal de Koplik ou exantema de Koplik, tá? A gente fala assim porque possa ser que vocês peguem algum artigo científico, leiam alguma coisa a respeito específico, que esse sinal de Koplik, tá? Acaba que ajuda na configuração, porque isso que a Júlia falou é muito importante. Como existem várias manifestações, né, que são muito comuns, não só aqui entre elas, que são doenças virais, mas também com outras doenças que existem, né, independente de serem virais ou não. Então, esses aspectos diferenciais, eles ajudam, né, a criar uma identidade e a facilitar em termos de observação e identificação, tá? No caso, só até para destacar, já que a gente está falando disso, por exemplo, na situação da rubéola, onde inclusive existe a possibilidade de transmissão de mãe para feto, né? Uma transmissão congênita, existe exame sorológico. Então, se ainda restar algum tipo de dúvida, tem como fazer um exame sorológico, tá? IgG e IgM, para identificação e aí conclusão definitiva, tá bom? Mas aqui no caso, acaba que na maioria das situações eles conseguem identificação sem nenhum outro tipo de necessidade de exame, tá? Aqui, como eu falei, olhem só, aqui essas manchinhas, elas acabam sendo mais pontuais. E só chamando a atenção de vocês, que ela inicia-se, né, aquilo que eu falei, inicia-se pela região do rosto e vai se alastrando do corpo como um todo, tá bom? Fora isso, reparem que as manifestações clínicas, existem manifestações que eventualmente sejam comuns, né? Febre, embora a característica de febre alta seja interessante, né? Por que interessante? Porque quando a gente fala de febre, poxa, acima de 37,8, eu já posso falar que estou com febre, né? Até então eu estava febril.
Inclusive na literatura, às vezes até fala 37,5, 37,8, enfim. Agora, febre alta, 38,5, 39, né? É característico e não são todas as doenças que eventualmente levam a temperaturas tão altas, tá? O indivíduo também aqui possa vir a ter tosse, como eu falei com vocês logo no início, coriza, né? Então, tem até aqui sintomas relacionados a eventualmente a outras situações, né? Então, é muito importante. Recordem, gente, chama a atenção de vocês. Aquilo que a gente fala tanto da necessidade de se procurar, né? Atenção médica. Reparem, quando a gente vai, às vezes, no achismo, né? Ou acha que vai poder fazer automedicação. Ah, por que isso? Reparem que existem sintomas que são, né? Você fala assim, mas vê se eu ia imaginar que coriza, tosse pudesse estar associado. Mas possa estar associado a sarampo, sim, tá? Associado, obviamente, a outras características mais contundentes, tá? Como eu falei com vocês, os indivíduos, eles podem apresentar conjuntivite, tá? Então, também é algo... Imagina, coitado desse indivíduo, né? Manchas pelo corpo, sensação terrível, né? De dor, de debilitado mesmo, né? Com conjuntivite, com tosse, com coriza, tá? Então, com manchas, essas erupções da cavidade oral, então, sarampo gera ao indivíduo, né, realmente uma capacidade ali de mal-estar enorme, tá? E tem um detalhe também que é importante a gente destacar: ele é altamente contagioso. E até mesmo essa característica da tosse colabora ainda mais, né, na propagação. Já que a gente falou tanto em termos de perdigotos, né, a característica da tosse colabora ainda mais com isso. Para vocês terem uma ideia, eles acreditam que, de uma maneira geral, se a gente entra em contato, né, a partir do contato de indivíduo positivo com outros saudáveis, 90% daqueles que entrarem em contato, ele acaba adquirindo o vírus, tá? Então, ele é altamente contagioso mesmo. A gente tem que ter cuidado em dobro. Só um detalhe, também é possível, tá? Porque eu destaquei lá na rubéola, mas no sarampo também já houveram casos, há descrição na literatura, que de mulheres gestantes que adquiriram sarampo durante a gestação possam eventualmente evoluir para a situação de aborto, tá? Então, de uma maneira geral, para a gente entender, essas doenças virais, elas possam sim vir a dar um sério comprometimento às mulheres enquanto gestantes, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção assim do conjunto, né? O tanto que possa impactar. Aqui colocando para vocês, ainda, né? Possibilidades. Olha só como que a manifestação ela acaba sendo, né, bastante diversificada. Pneumonia, dano cerebral, surdez, aborto e até mesmo nascimento prematuro, né? Acabei de falar do aborto, bebês com baixo peso ao nascer e realmente morte, tá? Logicamente que a situação de óbito, ela é bem menor a probabilidade, mas isso ocorre principalmente em indivíduos que já possam estar imunologicamente debilitados, né? Aí entra toda uma situação eventual de outras comorbidades, outras doenças crônicas, organismo, né? Alimentação, enfim. Chama atenção, até aproveito a oportunidade, na hora que eu colocando aqui para vocês, estou me recordando do que nós estamos vivenciando, né? Reparem a vocês que existem várias manifestações clínicas que eventualmente a gente acha que não tem nada a ver, né? E que não necessariamente também que todos os portadores vão ter obrigatoriamente todas as manifestações clínicas. Então, na hora que a gente fala que ele possa causar essas manifestações,
É porque elas já foram descritas na literatura, de uma maneira geral, não são as que mais ocorrem, mas que possam estar aí associados também e ter no sarampo, ter ao vírus, né, dessa família, paramyxovírus, eu sempre a língua parece que não dá para falar isso direto de jeito nenhum, que possa estar associado, tá bom? Então, só a gente ter esse cuidado, assim, nossa, mas vai ter ainda pneumonia? Não obrigatoriamente, tá? Mas há indivíduos que possam desenvolver. É importante, é justamente aí que entra a vacinação, né? Gente, chamando a atenção daquilo que nós vivenciamos ano passado. Esse ano está, obviamente, em menor proporção, em virtude de tudo que está acontecendo desde o início do ano por causa do novo coronavírus. Mas ano passado, vocês se recordam do trabalho que estava sendo feito para as pessoas realmente vacinarem suas crianças, que o sarampo estava voltando, né? Na verdade, voltou não só ao Brasil, como vários outros países do mundo, coisa que já estava sob controle. Né? Então, a vacinação é imprescindível, né? Em termos de realmente até poder, né? Fazer com que não haja mais transmissão ativa daquele vírus numa determinada população. Né? Muito importante. Se as pessoas tivessem, de fato, a plena consciência disso, né? Enfim. Aqui, acabando de falar para vocês, a característica da vacinação, né? E lembra quando eu falei com vocês que, na verdade, é um conjunto, né? A vacina para sarampo, cachumba e rubéola, tá? O tratamento, indivíduo com sarampo, repouso, aquele clássico, né? Hidratação, repouso, uma alimentação mais leve, mas obviamente saudável, né? Cuidado, obviamente, ali no caso da conjuntivite, consequentemente a gente tem que cuidar, né? E também evitar e ter cuidado, porque em virtude dessa propagação, como eu falei com vocês, né? Que seja tão fácil uma pessoa contaminada possa ali eventualmente transmitir tanto para demais indivíduos, então é por isso que ela acaba se alastrando muito fácil, né? Muito rápido. Então, a gente tem que restabelecer isso, tem que chamar atenção, né? Para a importância da vacinação, tá? Isso ameniza demais. Talvez, quem sabe, com essa dificuldade que nós estamos passando esse ano, né? Reparem que tudo que nós estamos vivenciando, a gente vê ali no noticiário, o que a gente mais deseja é que eles venham falar que descobriram de fato uma vacina que seja efetiva, que tenha um medicamento adequado, né? Enfim. Quem sabe isso não vai fazer com que a população a nível mundial possa valorizar um pouco mais a vacinação, né? Infelizmente, né? Porque acredito que todo mundo, ou a grande maioria, vai querer se vacinar quando tiver, né, para o novo coronavírus. E isso vai ser incoerente se as pessoas também não se vacinarem contra outros, né, agentes infecciosos. Não é fácil, não. Aqui, a cachumba. Cachumba também é outra que vários, né, eventualmente já tiveram. Cachumba, só para vocês se recordarem, é aquela que a pessoa fica com a região, né, logo aqui abaixo do ouvido, é demasiado, tá? Por quê? Porque é a região, né, da glândula parótida, tá? Bem, então o que nós temos? O que é a cachumba? Né? Também uma doença viral causada por um vírus pertencente à família da paramyxovírus. Como eu falei com vocês, é a mesma família do sarampo, tá? Então é a mesma de fato. Bem, o que acontece? Né? Também é importante. Cachumba, da mesma forma que nós vimos anteriormente, acomete, causa ali mal-estar, enfim. Mas existem casos extremos, existem casos mais graves, pode levar à surdez,
tá? Inclusive, eu falei que vocês é próxima à região aqui do ouvido, porque pode atuar no ouvido médio, pode promover meningite e pode levar a óbito. Então, todas essas doenças, reparem vocês, por mais familiares que elas possam ser, né, no sentido porque elas são relativamente, às vezes, mais comuns e tem muito essa pegada infantil, por outro lado, né? Elas existem casos extremos, existem situações bastante mais complicadas que são mais severas, tá bom? Então, alguém estava mexendo aqui, alguém quer perguntar? Luciana. Oi, Mariana, tudo Mariana. bem? Tudo bem, e Aqui, você? Joia, me tira uma dúvida. A cachumba Diga. pode causar infertilidade? Pode. E o pior é que pode, Mariana. Eu vou comentar isso com vocês. Pode sim, tá? Mas pegando o seu gancho, né? A sua pergunta aí tem muito vinculado, eu acho que o que a gente ouve nossa, cuidado, repouso. Ó, inclusive, eu não sei, no caso de vocês, de uma maneira geral, as pessoas se preocupam muito, principalmente com os rapazes, né? Com medo de que o vírus possa ir para a região testicular, mas possa também promover processos infecciosos nos ovários, tá? Então, da mesma forma que existe a possibilidade, né, de causar processo inflamatório no testículo proveniente por causa viral, possa também ocorrer nos ovários, e em ambas as situações, comprometer a fertilidade do indivíduo, tá? Então, isso é uma realidade, sim, não é uma coisa só que falam, parece que é exagero, mas não é não, tá? Nisso que eu estava comentando, reparem, né, antes da pergunta da Mariana, de uma maneira geral, as pessoas falam, é cachumba, é catapora, mas sarampo não tem mais. Mas o fato é, gente, que quando as coisas acontecem, existe a possibilidade de sintomatologias severas e situações mais extremas. Não é o que acontece com a maioria, graças a Deus, mas não significa que não possam ter uma severidade. Daí, inclusive, a grande importância, mais uma vez, a vacinação. Porque caso o indivíduo ainda venha apresentar, que ele apresente de uma maneira mais branda, né? Que isso que é fundamental. Aqui, olhem só, até a imagenzinha aqui nos remete a isso, né? No caso, a cachumba, ela comete a estrutura glandular, tá? E a parótida, que é aquela glândula, é uma glândula salivar, que é a maior que nós possuímos, né? Glândula parótida, ela é localizada, uma de cada lado, logo abaixo na região do ouvido, tá? Fora isso, a gente tem a sublingual e a submandibular, só para você se recordar. O fato é que essa parótida, ela é cometida pelo vírus, né? Ela tem esse processo inflamatório, ela aumenta de volume e ela acaba sendo muito chamativa. Olhem só para vocês verem, né? Para ter uma dimensão. Tá? É importante a gente destacar isso e sempre, né? Logicamente, com a sintomatologia, a gente acaba diferenciando, mas só até para vocês a gente fazer um elo. Existe também um tumor da parótida, tanto tumor benigno como maligno. Então, é fundamental, né, que a partir do momento que tem um aumento da região da parótida, que também tem uma avaliação clínica, tá? Para as pessoas, é assim, pronto, vai passar. Não, é sempre muito importante a avaliação clínica, obviamente, junto com todas as demais manifestações clínicas, né? Acaba fechando um diagnóstico, mas não significa, principalmente, né, quando é adultos, a gente tem que ter um cuidado, porque criança às vezes é mais susceptível a realmente ter cachumba, mas mesmo assim, logicamente, sempre tem que ter o critério médico, tá? E aí, como eu falei com vocês,
juntamente com toda uma gama de sintomatologia. Mal-estar, cefaleia, possibilidade também de faringite. Isso até, se vocês observarem, pela proximidade, né? Olha a região, né? A parótida está na cavidade oral. Aqui um processo inflamatório que possa se estender, possa causar faringite no indivíduo, problemas gastrointestinais, sensação de náusea, vômito, tá? Problemas de diarreia, enfim. E aí, como nós falamos anteriormente, podendo também promover foco inflamatório, tanto em ovários como nos testículos, tá? E aí, consequentemente, podendo gerar, né, infertilidade. Aqui, como eu já comentei, como mostrei para vocês, a característica essa não é novidade para gente, né? Já falei logo de início para vocês que todos os que nós iríamos aqui comentar estão relacionados, né, com essa possibilidade de transmissão de perdigotos, contato direto, enfim, sempre é muito importante. E aí eu reforço, por exemplo, criança, né, se tiver na família uma criança positiva, colocá-la realmente mais quietinha, né, não tendo muito contato com outros indivíduos, principalmente com outras crianças, né, porque a possibilidade de transmissão, ela é uma realidade. E aí você evita, né, você corta esse elo de transmissão dentro desse ambiente familiar, né. Aqui, olha só essa imagenzinha meio clássica, né? A gente meio que associa cachumba a uma imagem como essa, justamente por causa da região da glândula salivar, tá? Como eu falei com vocês aqui, ó, o tratamento medicamentoso, ele é muito trabalhado nesse sentido, no sentido de reparo, né? De melhoria do que o indivíduo está sentindo, né? Não que ele vá ser um medicamento para matar o vírus, mas para fazer com que o indivíduo, né? Com que o nosso organismo, com que o nosso sistema imunológico possa se fortalecer e, consequentemente, ele acaba combatendo o vírus. Então, a gente vai ali tomar antitérmicos, hidratar sempre bem, uma alimentação também adequada, para que o indivíduo, né, possa ali combater o vírus e voltar ao seu bem-estar, tá? E, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês justamente isso. Reparem que são fatores e várias características que nós falamos que ele é comum a todas essas doenças virais, né? Então, sempre ao mesmo detalhe, não deixa de colocar para vocês, porque aí a gente reforça, mas de uma maneira geral a gente possa falar medida de controle, né, preventivo, o tratamento, né, por mais que eu tenha doenças virais distintas, esse cenário entre prevenção, controle e tratamento, ele acaba sendo o mesmo, uma vez que não existe muita especificidade aqui, né? A não ser, obviamente, a vacina, mas no sentido de que se a pessoa, né, tiver o cuidado, e principalmente as mães com cuidado em manter a cartela de vacinação das suas crianças em dia, logicamente a gente tem um cenário muito mais positivo, muito mais tranquilo, tá bom? Bem, alguma pergunta, alguma coisa ainda a se destacar? O que se faz, viu, para poder evitar, até em virtude da pergunta da Mariana, que assim do diagnóstico, né, ou esse indivíduo possa ficar em repouso, ficar quieto, na verdade, para que o organismo consiga combater o vírus antes que ele possa se disseminar e atingir o ovário ou testículo, tá? É isso que é importante. Então, porque desde o início, conferir a esse paciente, né, condições em termos de uma estrutura corporal, em termos de fala repouso, por quê?
Logicamente, o indivíduo já está convalescente, ele já está passando mal, já não tem um medicamento específico para fazer e ajudar o organismo dele, né? Então, é que ele possa ali não ter estresse, não fazer, né, esforços, ficar quieto, hidratar, alimentar adequadamente, para que o organismo, do ponto de vista do sistema imunológico, consiga se defender e limitar ali a presença desse vírus, tá? Bem, agora eu vou apresentar a vocês a raiva e a meningite viral. Olha só a raiva. Raiva também, a gente já ouviu falar dela, sim. Acontece que na raiva, infelizmente, ela leva à fatalidade, né? Eu vou mostrar para vocês, existem, se não me engano, acho que são 5 casos no mundo de indivíduos que adquiriram a raiva e que conseguiram a cura, tá? E 2 deles são brasileiros. Mas isso é raríssimo, né? Então, vocês imaginem a proporção, o cuidado que a gente não tem que ter, né? Aí tem existe a maneira preventiva, inclusive, logicamente, da vacinação para os nossos animais, né? Então, por quê? Porque aqui existe o detalhe, né? Que até então não existia nas outras doenças virais que nós estávamos tratando. Que a raiva é transmitida aqui pela secreção de animais positivos, tá? De animais portadores do vírus pertencente à família Rabidovírus, tá? Então, ele é específico aqui no caso, ele acaba tendo essa característica, né, de transmissão, a participação de animais, ou seja, uma zoonose, né? Participação dos animais ali na transmissão. E a gente tem... Oi, diga! Uma dúvida. Tem como você contrair raiva, por exemplo, consumindo algum animal infectado? Consumindo? Tipo A tatu. questão é... a questão é, Tainara, existe sim, em função de quê? A gente tem que ter muito cuidado. A ingesta, né, de carne, de uma maneira geral, né? Toda carne, na verdade, deveria ser consumida apenas bem cozida, tá? Mas quando se trata ainda de animais silvestres, o cuidado tem que ser redobrado. Existe a possibilidade, sim, igual aqui entram, né, uma grande quantidade de animais. De uma maneira geral, quais que são ali prevalentes? No caso, gambá, mas aí no caso específico, acho que ninguém ia ter muito interesse no consumo, né? Agora, lobo, enfim, agora a gente também tem que ter cuidado, que carne exótica, né? E tem locais aí que eles comem, ó, não vê, aqui morcego também, né? Estão ventilando a possibilidade aí do novo coronavírus ter vindo a partir, né, do consumo e ali do morcego. Então, é importante esse cuidado, Tainara, porque existem, logicamente, vários agentes etiológicos presentes nos animais, alguns conhecidos por nós, outros não, mas que esse cuidado em termos de ingesta de carne, de uma maneira geral e de uma maneira muito especial com carnes exóticas, ela tem que ser sim, tá? Inclusive, pegando sua pergunta, eu ia chamar a atenção lá na frente, mas, por exemplo, lambida também possa transmitir. Mas como assim? Só a lambida, né? Um animal contaminado lamber. Não a lambida em si, mas eu posso vir a ter uma feridinha na minha pele, né? Então ele vai lá, ele acaba lambendo. Então, assim, são cuidados que são importantes, porque existe essa possibilidade, tá? Então tem que ter cuidado redobrado, viu, Tainara? Ô, Lu, só mais uma pergunta. Pode O fazer. vírus da raiva, ele tem alguma conexão, por exemplo, com mamífero ou não? Conotação com Atividade para mamífero? desenvolvimento? Porque muitos que eu vejo, por exemplo, que transmitem a raiva são mamíferos ou não? Sim,
Sim, eles são mamíferos. Eles têm essa associação. Ah, Aí ok. sim, são animais mamíferos. Isso Ok. são, tá? Uhum. E, Obrigada, Lu. tem, de nada, Tainara. Eu gosto, vocês podem perguntar, o que eu gosto é isso, que eu tô vendo que vocês estão aí. Senão, vocês não têm noção, dá uma solidão a gente aqui caladinha falando, só olhando pro computador e de vez em quando olhando aqui pro nome de vocês, né, aqui no celular. Então, assim, é complicado. Então, podem perguntar. É bom demais, é bom que eu tô vendo que eu tô acompanhada de fato. Então, a gente estava, né, comentando, muitas às vezes associados, porque de uma maneira geral, do ponto de vista doméstico, acabam colocando muitos cães nessa situação, né? Porque são os nossos animais mais próximos e, obviamente, com um contato maior ali conosco. Mas existem né, realmente são mamíferos e que venham ali ter a possibilidade de, uma vez infectados, também transmitir a nós, tá? E, inclusive, com animais selvagens, dos quais, e principalmente aqui no caso, né, para a gente biólogo, e vocês que estão ali, vão para a mata, um cuidado redobrado. Por quê? Animais silvestres e esse contato mais próximo com eles, porque muitas das vezes a gente coloca isso e a maioria das pessoas não vão ter essa oportunidade, esse contato maior. Mas a gente ali, aquele trabalhador que vai para dentro da mata, né? Somos nós, os biólogos, que vamos fazer lá os nossos experimentos, enfim, tem, obviamente, isso e a gente cuidado redobrado também, tá? Bem, deixa eu passar aqui em termos de imagem para poder. Olhem só, né? Chamando a atenção, né? Do tanto que aqui, até essa característica, né? Porque eles realmente começam a ter excesso de salivação, tá? O vírus, a gente fala que ele é o vírus retrógrado, tá? Porque ele consegue atacar o sistema nervoso, ele atinge, né? Ele vai invadir, uma vez a presença, ele vai invadir os nossos nervos periféricos e aí eles vão movendo ao contrário até chegar ao cérebro. Ou seja, por isso que a gente fala que é retrógrado, né? Porque ele parte da periferia e vai até o sistema nervoso central, tá? Aí atingindo, por isso que a raiva, né? A manifestação clínica contundente é a alteração do sistema nervoso, né? O indivíduo fica de fato ali até mesmo agressivo. No caso específico aqui desse cão, dá para chamar a atenção, ele tá, a gente não sabe aqui dentro do cenário, né? Mas ele está ali com uma situação de ataque, né? E também é muito clássico nesses indivíduos esse excesso da produção de saliva, né? Que realmente vai espumando, vai tendo esse excesso, tá? Que é clássico para eles. Como eu falei com vocês, essa manifestação, justamente por atingir o sistema nervoso central, ele acaba sendo letal, né? Assim, se não é 100%, porque nós temos os casos exclusivos que eu comentei com vocês, mas o nível de letalidade é muito grande. Por isso que aí a gente precisa destacar muito a prevenção, né? Que é vacinação. E vacinação, no caso dos nossos animais, né? Fazer com que os nossos animais, porque a gente sabe, existe aí muitos animais que são abandonados, né? Uma quantidade muito grande de animais que vivem na rua sem cuidado nenhum. Então, isso, porque cuidar deles significa também cuidar da gente, né? Esse cuidado que nós, se as pessoas parassem para pensar que cuidar da natureza de uma maneira geral também é cuidar de nós, né? Ia ser excelente. Às vezes a gente ia conseguir sensibilizar as pessoas, né? Já que muitas das vezes elas não veem o tanto que é importante cuidar da natureza pela natureza em si, né?
Mas o fato é que as pessoas poderiam também verificar por esse outro lado, que aí a gente conseguiria às vezes, sensibilizar, infelizmente, uma gama maior de pessoas que não se sensibilizam com os animais, que não se sensibilizam com a natureza, porque acham que isso não seja necessário. É triste. Aqui é como característica, né, da sintomatologia da raiva, essa alteração, a pessoa realmente fica com a característica de estar agressivo, né, em função porque ataca o sistema nervoso. Então, ele terá situações, ele vai convulsionar, né, ele tem o que a gente denomina de hidrofobia, ele vai ter toda uma alteração, né, de manifestação ali no dia a dia, do convívio com as pessoas, né? Vão ter movimentos involuntários, espasmos musculares, tá? Vai ter alteração, né, de toda a estrutura muscular. Afinal de contas, por que disso? Porque a nossa musculatura, ela é movida, né, através ali da ação do nosso sistema nervoso. Então, toda essa correlação de terminações nervosas distribuídas no nosso corpo como um todo. Então, como eles estão atacados, né, e generalizado isso no corpo como um todo, aí, consequentemente, a gente tem aqui essas manifestações. O que eu coloco aqui para vocês, olhem só, achei interessante para ilustrar, eu mantive aqui. Reparem, né? No caso específico, tratamento. Os casos suspeitos, né? Vão tomar doses de vacina e soro, tá? E, embora, como eu falei com vocês, a letalidade seja muito alta. Ainda assim, com a letalidade que é de aproximadamente 100%, aproximadamente porque existe, né? Eu até vou destacar aqui, ó, aproximadamente 100%, não é total 100% em função desses 5 relatos de cura no mundo. Tá? Então, há uma tentativa, mas a maioria vai evoluir para óbito. Aqui são 2 mesmo, tá vendo? 2 no Brasil, tá? Que foram detectados e que foram curados, 2 nos Estados Unidos e 1 na Colômbia. Então, tirando isso, todos os demais indivíduos que adquiriram o vírus, tá? Da família Rabidovírus, eles tiveram óbito. Essa característica, né, fundamental, o acompanhamento, e ela é uma doença de notificação compulsória, tá? Justamente para fazer o manejo, para fazer o controle. E esse controle, né, se faz muito em função dos animais. Então, até aqui destacando que o ciclo da transmissão tem todo um ciclo, né, vinculado à presença dos animais, dos quais obviamente, em contato com o humano, e aí chamando a atenção. No caso específico dos cães, porque eles, né, a característica de lamber, né, como eu falei anteriormente, que para a gente é uma situação da qual, né, nós não, a maioria dos indivíduos, né, nós não nos furtamos ali ao contato, à proximidade, a isso. Por outro lado, o cuidado em relação quando a gente tem, né, pequenos machucados, pequenos pontos, né, de abertura, de contato com o nosso corpo, com o sistema circulatório, né, porque aí se dissemina, existe a possibilidade, tá? Aqui, como eu falei com você, são 5 doses, né, ao longo de 28 dias. Tem que ter sempre esse cuidado, é muito importante. O indivíduo, de repente, foi mordido por um cão. E não se sabe se esse cão era vacinado, tem-se dúvida. O correto, ideal, seria isolar esse cão, né, para poder acompanhá-lo, né? E, obviamente, também ali esse indivíduo em termos de acompanhamento. De uma maneira geral, por isso que, inclusive, que ela é uma notificação compulsória, para se verificar no ambiente, né? Para se saber se está tendo uma transmissão, se está sendo vinculado a esse vírus
numa determinada região. Então, é muito importante isso. A vigilância epidemiológica, esse controle, essa notificação compulsória. A letalidade, assim, é quase 100%. Então, é algo que a gente não pode, de forma alguma, né, menosprezar a possibilidade. Vocês imaginem o início disso dentro de uma população, se ela não for realmente controlada, tá? A disseminação é muito grande, né? Assim, poder fazer que isso ela possa, né? Mesmo porque, se a gente imaginar um cão com o vírus, né? Com o rabidovírus, ele vai ficar mais agressivo. Nós temos tantos cães aí na rua, então a gente tem que ter o cuidado, isso tem que ter notificação, isso tem que ter o isolamento, enfim, né? Para um cuidado redobrado, já que a letalidade é extremamente alta, tá? Aqui, essa é a principal maneira, né? E cuidar deles também, isso que é muito importante, né? Cuidar dos nossos amigos, porque cuidar deles também é cuidar de nós, e eles merecem esse cuidado, né? Afinal de contas, acaba podendo ali ter transmissão entre eles, e eles também acabam morrendo, né? É algo que para eles também é o dano para os dois lados, para o ser humano e no caso específico para os cães ou qualquer outro animal, se a gente for falar do ambiente rural, o ambiente silvestre, tá? Então essa é a melhor maneira de sensibilizar e fazer com que as pessoas cuidem dos seus animais e tenham responsabilidade com seus animais, né? Claro que a gente fala de animais, a gente não pode esquecer, né? A gente lembra até da leishmaniose, quando a pessoa não tem o cuidado, não vai tratar, sabe que o cãozinho está positivo, enfim. Aí pega esse cãozinho e leva ele para bem longe, né? E solta ele no bairro bem distante e vai para casa. Olha só que crueldade com todos, né? Enfim. Bem, e aqui meningite viral. E aqui, chamando a atenção, a gente até falou de meningite anteriormente, porque meningite, ela possa ocorrer, quer seja por bactéria, quer seja por vírus, e até mesmo outras intercorrências possam levar o indivíduo a apresentar meningite, né? Então, aqui dentro do contexto, chamando a atenção que a meningite, ela por si só, né, aquelas manifestações clínicas de enrijecimento na nuca, obviamente cefaleia intensa, mal-estar generalizado, inclusive aquela dificuldade do indivíduo de encostar, né, o queixo à caixa torácica. Então, por quê? Em função do processo inflamatório, né? Justamente. Deixa eu mudar aqui, senão eu vou. Opa! Em função do processo inflamatório que possa ocorrer, porque meninge é um envoltório, na verdade, ele é constituído por 3 folhetos que envolvem o sistema nervoso central, quer seja cérebro, cerebelo, medula espinal, né? Então, é por isso, a partir do momento que tem um processo inflamatório nessa região, com a presença do vírus, né? E quais são os vírus que possam promover meningite viral? Os enterovírus, o vírus do sarampo, da cachumba e o herpes vírus. Então, todos esses vírus podem promover a meningite viral, tá? Então, ele acaba sendo disseminado aqui no ambiente e, inclusive, do líquido cefalorraquidiano, né? E aí, é isso que vai promover o indivíduo aquela sensação muito intensa, aí é uma cefaleia de uma dor, né? Muito contundente e a dificuldade de se mexer o pescoço, porque a meninge envolve também a medula espinal, então ela envolve toda essa região daqui, tá? No caso, né, o indivíduo ele também tende a ter fotofobia, ou seja, começa a ter dificuldade diante de luminosidade, né? Então são situações nos quais a gente percebe que no conjunto ajuda na identificação também.
Embora, lógico, aqui no caso específico, tem até o exame laboratorial, que possa, na suspeita, recolher, né, o licor para análise, tá? Para verificar ali se tem bactéria, mesmo porque na hora que se imagina meningite, não se sabe necessariamente o agente etiológico, né? Então é fundamental que se identifique para proceder da melhor maneira possível com o tratamento. E aqui no caso específico, tem, né, a via também, mais uma vez, que é a inalação, né, um contato aqui direto, e também com a possibilidade de contaminação do meio, alimentos, água, tá? Contaminados, também possam ser vias de transmissão, tá? Aqui, como eu falei com você, fala é intensa, né? Inclusive, logicamente, poder, né? Imagino o dano que não promove essa região, possa também promover alteração do estado mental, convulsão, né? Por essa área, obviamente, do sistema nervoso central poder ser afetado. Possa vir a ter alteração, né? Inclusive também uma fobia a ruídos. A pessoa começa a ficar mais irritadiça, né? Como eu falei também, a fotofobia. Então, é uma série de características sensoriais que ela acaba gerando essa situação. As situações musculares, sistêmicas, problemas de estômago e pele, tá? Todas essas possibilidades, inclusive, de ter, né, até mesmo erupções na pele. Mas o detalhe é que essas manifestações possam até ocorrer, mas como é uma situação de meningite, tem que ser diagnosticado o mais precoce possível, né? Então, às vezes, acaba sendo mais limitador das manifestações clínicas em função, porque precisa ter a identificação e o tratamento, né, de uma maneira intensa, para evitar o óbito. Como eu falei com vocês, aqui no caso, sendo meningite viral, a gente não tem um antiviral específico, né? O que acaba sendo um dificultador. Vão utilizar aqui analgésicos, né, de uma maneira diversa, não tem nenhum que seja necessariamente mais específico, tá? Soro para aliviar sintomas, soro inclusive para fazer com que o indivíduo, né, possa ser hidratado, tá? Muito importante, sempre, a hidratação sempre é muito importante, fazer com que o indivíduo possa também fortalecer o sistema imunológico, tá? E, obviamente, melhorar, dar a ele condições para o organismo ser responsivo, né? Evitar prejuízos mais severos e poder recuperar-se, tá? Quando a gente fala de controle... Oi, Pedro! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Diga, Pedro! Joia. Aqui, em que consiste os antipiréticos? Antipiréticos, eles vão fazer com que haja uma melhor resposta frente e também a sensação dolorosa, tá? Dolorosa e aquelas alterações que vão ocorrer no sistema nervoso. Vão diminuir, né, a possibilidade de maior propensão desses vírus evadirem outros tecidos, tá? Então, eles vão diminuir essa possibilidade. Mas nada que venha de nada, mas nada que venha necessariamente, infelizmente não é 100% assertivo, né? A gente sabe que existem indivíduos que podem, inclusive, evoluir para óbito diante de um quadro de meningite viral, tá? Mas é tentar, principalmente ali, conter a disseminação do vírus no organismo do indivíduo. Em situação de controle, por que fala limpeza e higiene? Já que uma das principais vias de transmissão esteja vinculado a essa característica de fecal oral respiratória, né? Água e alimentos contaminados. Então, todo esse cuidado redobrado em
Aí entra também saneamento básico, lógico, né? Saneamento básico, tratamento de água, higiene pessoal, né? Enfim, tudo isso colabora para se evitar a disseminação do vírus, tá? Ó, não precisa ir longe. Vocês viram, vocês devem estar acompanhando aí, eles estão inclusive identificando o novo coronavírus a partir da análise dos esgotos, né? Então, eles conseguem identificar a presença, inclusive falar de alguma incidência maior em uma determinada região, em função da presença também do vírus ali no esgoto, né? Então, é uma realidade a presença de carga viral nesse material. Bem, mais alguma pergunta aqui específica? Eu chamo a atenção de vocês, eu trabalho aqui com vocês as doenças das quais nós relacionamos lá no nosso livro didático, né? Haja visto ali, inclusive, chamar a atenção de que é o nosso elo clássico. E como também eu já tinha falado para vocês sobre o novo coronavírus, quando eu falei dos vírus, então, aí eu estou realmente atendo aqui para a gente poder ficar de uma maneira, não estender e não falar sobre tudo que é necessário. Alguém tá mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta do que a gente apresentou até então? Acho que tá tranquilo, Lu. Ok, então tá bom. Então eu vou passar, não vou, a gente vai aproveitar para a gente poder completar todo o nosso assunto, tá? E a gente ter tempo, né? Inclusive, vocês, diante de alguma pergunta, a gente poder sanar. Vou iniciar aqui com vocês, como eu falei, a unidade 4, que é biotecnologia. O que eu quero que vocês percebam, até mesmo para vocês, ao estudar essa unidade, vocês vão perceber que existem alguns assuntos aqui, dos quais nós particularmente já falamos. Eu apresentei a vocês a microbiota normal, aqui na biotecnologia vocês vão ver que eles tocam no assunto, dentro de um contexto, mas eles tocam no assunto dessa microbiota normal, né? Inclusive, são aspectos da microbiota, né, que a gente apresenta aqui. Tem um aspecto sobre imunologia básica, né, coisa que vocês também apresentam, tem na morfa do sistema imune, né? Então, eu acredito que existem vários fatores aqui que nós vamos recordar com vocês, no sentido, dentro da perspectiva da microbiologia e o tanto que a biotecnologia ela possa estar ali associada, um elo a nós, né? No controle e prevenção de vários micro-organismos, tá bom? Mas antes de passar, eu quero perguntar a vocês, o que vocês acham que vem a ser biotecnologia? Me falam. Eu quero ouvir. Quero ouvir vocês. Bom, para mim a biotecnologia é avanços, né, tecnológicos que contribuem, né, não só para o melhoramento, assim, de desenvolvimento de vacinas, e entre outras coisas, né, que contribui também até mesmo para a nossa saúde. Isso, Júlia. Quem mais completa? Júlia. Júlia falou, tudo que ela falou tá certinho. Quem mais quer colaborar aqui? Não acrescentam mais nada? Olha só, Júlia, você falou certinho. Que, na verdade, a biotecnologia ela está presente conosco, na verdade, há centenas de anos, a bem da verdade. Porque na hora que a gente fala biotecnologia, parece uma palavra inovadora, né? Parece que é algo de grandes avanços. Bem, nós sabemos que nós já tivemos grandes avanços e estão dentro da biotecnologia. Só que, por exemplo, vocês vão ver, a gente fala que existe, né, o início da biotecnologia foi na agricultura, foi na fabricação do pão e do vinho. Então, é algo que já existe na humanidade há mais tempo.
não se imagina, às vezes, não se imaginava naquela época necessariamente essa terminologia, mas ela foi empregada e a gente ali, né, foi ao longo do tempo aproveitando disso. Então, na hora que a Júlia falou certinho, mas o que significa biotecnologia em si, né? É o uso da tecnologia, né, dentro dos sistemas biológicos. Então, utilizando-se de organismos vivos, né? Inclusive sendo eles vivos ou não. Na hora que Júlia comentou sobre a vacina, é um exemplo clássico, né, de biotecnologia. É o uso ali de micro-organismos que vão ser vivos ou atenuados para, na verdade, serem utilizados no nosso dia a dia, conferindo para a gente melhorias, controles, né? Júlia também falou em termos de modificação, né? Sim, nós temos dentro da agricultura muito uso da biotecnologia para que os alimentos possam estar maiores, né? Mais protegidos de pragas. Enfim, tem toda uma ação. A Embrapa trabalha muito com a biotecnologia, né? Para que nós possamos ter ali nos nossos alimentos características melhores, né? Então, isso tudo existe. A biotecnologia é muito diversa, tá? Bem, por isso, inclusive, que eu perguntei a vocês, a gente vai trabalhar, inclusive, com esse conceito bonitinho adiante, mas como primeiro tópico, porque esse é o tópico geral da nossa unidade, né? Que é falar sobre a biotecnologia. Mas o 4.1 é apresentar os aspectos da microbiota, que, como eu falei, nós já trabalhamos com isso anteriormente, mas eu não posso deixar de fazer o ela aqui para vocês, né? Em que, na verdade, essa microbiota é importante, tá? Bem, nós sabemos que o nosso organismo ele apresenta micro-organismos, que inclusive nós já vimos residentes ou transitórios, né? E que eles possam estar aqui, muitas das vezes, uma microbiota normal, nos conferindo inclusive vantagens, e eventualmente nós também podemos vir a ter micro-organismos que, por alguma situação de desequilíbrio, possam nos promover agravos, né? Vocês vão ver que essa situação de microbiota, ela é importante, ela atua muito conosco, tá? Eu comentei com vocês, gente, eu não vou deixar de colocar aqui, porque eu acho que isso ajuda a refrescá-los, né? Já que está dentro do nosso contexto ali. Então, existe, muito importante a gente imaginar que no nosso organismo, nós estamos a todo momento sendo apresentados a corpos estranhos, que são denominados de antígenos, né? Que vão ser tudo aquilo que o nosso organismo vai reconhecer como não próprio, e o nosso organismo tem a possibilidade de produzir anticorpos, né? Que venham ser específicos, que são aqui até representados, só para vocês identificarem no desenho. Aqui seria a representação, por exemplo, de um micro-organismo qualquer. Isso que está aqui nessas estruturazinhas, né? Por exemplo, seriam os epitopos, que é aquilo que é identificado como realmente estrutura estranha, né? E aqui a presença das imunoglobulinas, que são os anticorpos, tá? Bem, mas por que disso? Porque quando a gente fala, inclusive aí da vacina, né, que é um exemplo clássico de biotecnologia, nós, na verdade, queremos que com aquela vacina apresentar, por exemplo, o micro-organismo morto ou atenuado, né, como fonte de antígeno, para que o meu corpo comece a produzir anticorpos, que é uma linha de defesa, né? Nós sabemos que existe, por exemplo, aqui nós citamos vacina para sarampo, para cachumba, para rubéola, é uma vacina específica para esses antígenos, né? Para esses vírus. Não adianta, por exemplo, eu vacinar, sei lá, vamos imaginar, eu vacinei para hepatite, achando que vai. Não.
São situações completamente distintas e na hora que eu me vacino, eu estou tentando fazer com que o meu organismo, de fato, me proteja frente àquilo de uma maneira específica, né? Que é o clássico chave e fechadura do qual a gente, dentro do sistema imunológico, a gente trabalha isso, né, de uma maneira mais contundente, nesse respeito. Agora, existe também a característica de doenças autoimunes. O nosso organismo tem. Inclusive, eu recordei, hoje, na hora que eu estava separando esse arquivo para lecionar, eu lembro que teve uma vez, agora não sei mais em que contexto, que o Pedro falou de esclerose múltipla. E vocês vão ver que aqui a gente cita esclerose múltipla daqui a pouco, tá? Então, existem as doenças autoimunes, né? O que vem a ser isso? O meu organismo, de repente, começa a combater, né? As minhas próprias células. Ou seja, começa a reconhecer como não próprio minhas próprias células. Então, vou acabar, logicamente, gerando prejuízo, e por isso que nós denominamos de doenças autoimunes, doenças que ocorrem em virtude do meu sistema imunológico começar a reconhecer como não próprio eu. Olha só, que triste, né? Que situação, e eu vou mostrar aqui a vocês que, embora ainda seja um cenário ainda que de possibilidades, de hipóteses, porque não é nada necessariamente muito resolvido, mas que possa vir assim, viu? Ter essa conotação, ter essa presença. Aqui eu coloco para vocês o conceito clássico de imunidade inata, que é aquela imunidade que o meu organismo tem, né? De uma maneira inata, ou seja, de uma maneira, uma imunidade que o meu organismo tem, frente a tudo que acontece. Ah, se eu machuquei o meu pé, se eu caí da bicicleta e ralei, se eu tô com uma gripezinha, aí eu estou falando de gripezinha, mas nessa época falar de gripe é triste, né? Um resfriadinho básico, ou seja, independente do que esteja acontecendo comigo, o meu organismo vai agir da mesma maneira, por isso que a gente denomina dele de inata, né? Não é nada específico, é tudo bem básico, né? Bem, agora existe uma imunidade adquirida. Eu achei interessante esse gráfico aqui, ó. Repare, imunidade inata, imunidade adquirida. A imunidade é essa aqui, ó, que eu tenho e que é a mesma para qualquer que seja o agravo que ocorra comigo. Só que até em função disso, dá para a gente imaginar que ela não vai ser, muitas das vezes, ela não vai ser o suficiente, né, para me proteger. Aí eu vou precisar de um sistema imunológico atuante de uma maneira mais específica, que é o que a gente denomina de adquirida. Por exemplo, na vacina, é isso que eu estou querendo ter, uma imunidade adquirida, né? Eu me vacinei porque eu vou produzir anticorpos que sejam específicos e que vão fazer parte dessa imunidade adquirida, que é o que eu coloco aqui, essa imagem do Abas. Reparem que ele ilustra, né? A imunidade inata, que é aquela, inclusive, funciona, a nossa pele, nosso tegumento, é uma barreira física, ela é uma barreira protetora, né? É específica? De forma alguma, mas ela existe, ela me protege. Além de células fagocitárias, que vão fagocitar, na verdade, de uma maneira independente, né? Qualquer que seja a célula, qualquer que seja o antígeno, o agravante, mas eu tenho todo um contingente aqui, do qual eu vou ter uma imunidade específica, tá? Que aí são, inclusive, anticorpos que vão começar a serem produzidos, tá bom? Gente, eu só chamo a atenção, eu tô aqui colocando para vocês, esses são assuntos que vocês vão trabalhar de uma maneira bem específica, desde lá o beabá, na morfa do sistema imune e hematológico, tá? Aqui no nosso contexto, eles apresentam esses conceitos básicos só para a gente ter uma noção o quanto que eventualmente a biotecnologia possa atuar e ajudar o nosso organismo a se proteger, né, desses micro-organismos dos quais foram fruto de estudo da nossa disciplina, tá bom? Então, assim, por isso que eu não estou nem entrando muito nos detalhes aqui,
que a gente poderia entrar, porque isso vocês vão ver de uma maneira específica, tá bom? E aqui, o clássico, né? Essa imunidade adaptativa, como eu falei com vocês, que aí sim, fruto ali de algo que é clássico dentro da vacinação, que é fazer, me apresentar, embora que esse que é o principal objetivo, né? Que eu venha ser apresentado a um antígeno, que eu comece a produzir anticorpos antes de vir a ter a doença. Porque, reparem, hoje mesmo eu falei aqui com vocês aqui várias vezes, a característica da vacina não vai evitar que eu não venha a ter, por exemplo, a cachumba, mas vai fazer com que, uma vez tendo a doença, eu não a tenha de uma maneira tão forte, tá? Tão proeminente. Gente, eu sei, estou aqui em termos de horário, né? Nós chegamos no nosso horário. Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu achei uns videozinhos, só que justamente que são vídeos interessantes a respeito de biotecnologia. Só que na hora que eu coloco aqui, ele normalmente os alunos não conseguem ouvir o som. Eu vou combinar com vocês o seguinte: eu vou encaminhar para vocês depois via WhatsApp o link para a semana que vem, para vocês verem antes, e aí a gente poder, inclusive, participar, integrar aqui com vocês e a gente aproveitar do que é apresentado nesses videozinhos, pode ser? Tá? Só porque eu acho que é bom, que emprega, que ilustra, faz com que vocês possam participar, e aí eu evito, porque na hora que eu coloco aqui, vocês perdem o som, e ele é todo aqui de som, tá? Eu achei interessante apresentar para vocês. Eu vou colocar esse slide como meu ponto de corte, tá? Semana que vem a gente continua, tá bom? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Aqui, ó, quem puder também, ó, liga a câmera, deixa eu dar uma olhada em vocês, saudade de vocês, não ligam a câmera, a professora não vê nem a carinha de vocês um pouquinho? Hã? Deixa eu ver aqui, se hoje tem alguém corajoso. Será que vai ter alguém corajoso que vai poder ligar a câmera só para... Eu vou ficar te devendo, viu, Lu, a câmera. Ah, não acredito. Ah, ô Luana, não tá de longo, não. É por causa do Ei, Lu. cabelo. Ah, oi, gente, se você for olhar, aqui, eu também. Ah, o Pedro! Tá joia, Pedro? Tudo bem. Tudo bom? Saudade do selo. Ô, Pedro, e eu também, que saudade de vocês. Vontade de ver a carinha de vocês, aquele jeitinho, né? Ó, o Pedro, essa carinha de menino levado, olha só. Não some não, cadê? Aqui, assumiu aqui. Só para você ver rapidinho. Olha que... Ih, não pode não, vocês têm que ter coragem. Ei, Lu! Lu, que coisa boa. Eu vi que você estava aqui hoje, Lu. Que coisa boa te ver. Beijo. Que coisa boa. Aí, ó, a Lu foi corajosa. Quem mais? Meninas. Cadê? Hoje o Felipe não apareceu. Não, o Felipe apareceu. Felipe apareceu aqui. Tem uns que eu vi, teve uma hora que tava, acho que quase que a turma toda aqui e depois o pessoal deu uma saída. Cadê? Ninguém mais, eu quero ver o rostinho de vocês, meu pai do céu. Ô, meu pai, ô povo teimoso, ô povo vaidoso. Vocês têm que combinar comigo para a semana que vem, então, passem perfume, caprichem para vocês poderem ligar a câmera, só para eu poder ter aqui de observação de vocês. Viu, Luana? Tá, vou deixar que eu passo só. Então tá. Passa perfume para você aparecer semana que vem, tá bom? Meu povo que é muito tímido. Que coisa. Ó. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem, estudem. Ah, uma coisa, eu já estou recebendo. Ah, que bom, Mariana! Ei, Mariana! Já estou recebendo. Tá joia, Mariana. Que bom te ver.
Já estou recebendo o estudo dirigido de vocês, mas ainda tem quem ainda precisa de me entregar. Não se esqueçam, até o dia 25, tá? Tem o estudo dirigido da unidade 3, unidade 4. E também não deixe de fazer as atividades do AVA, aquelas do diagnóstico, aquelas que entrar lá, marcar, tá? Porque é pontuação importante para a gente dentro da nossa disciplina. E vocês também estão estudando, fazendo, né, as questõezinhas ali do AVA, que é muito importante para entrar em contato ali com o nosso conteúdo. Não deixe de fazer, tá combinado? Você queria perguntar alguma coisa, Pedro? Sim, eu Diga. queria perguntar se você poderia mandar no grupo lá os estudos dirigidos. Ou só falar a unidade que tá para eu achar? Tá, não. Eu vou ver se eu mando. Eu vou anotar aqui. Amanhã à tarde, tá? De qualquer forma, Pedro, não tá difícil, não. É porque eu vou ver se amanhã cedinho eu tenho aula. Tá, na unidade 1, pré-aula, tá ali falando direitinho informando onde que estão os estudos dirigidos, tá bom? Mas aí, qualquer coisa, amanhã à tarde, eu vou até anotar, senão eu esqueço. Eu mando para vocês, tá bom? Mas não fica esperando, não, viu, Pedro? Que já podia estar pronto, Pedro. Ô, meu pai do céu. Gente, então, ó, fiquem com Deus. Eu acho que eu pus um negocinho aqui, ó, quer ver? Só um detalhe, só para finalizar. Eu pus aqui para vocês, ok? Descartar, ficar, aqui, aqui. Oh, meu Deus, cadê ele? Porque eu não compartilhei. Ô, gente, esse agora aparece. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Boa noite, Lu. Com Deus. Beijão, Júlia. Beijo, gente. Beijo, Lu. Beijo, Mariana. Bruna, Tainara, Sara, Pedro, Graziele, Ana Paula, Luana, o Felipe que saiu. E tinha, acho que. Não, Sara tá aqui. Tinha mais gente aí. Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, professora. Com Deus. Beijo, Tainara. Tchau. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Se cuidem. Beijão.